Você está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou o Diego Aquino da High Platform. E hoje vamos trazer uma marca reconhecida mundialmente para contar um pouco sobre a relação entre e-commerce e cliente. Estamos falando da Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil. Quando se fala na relação digital entre marcas e consumidores, nada melhor do que trazer uma empresa consolidada neste ambiente para trazer um assunto tão atual e importante para a experiência do cliente. Quem conversa com a gente é o Bruno Quinelato, líder de operações e e-commerce da Fisia. Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. Conta um pouquinho da sua história profissional no meio digital. Bom dia, Diego. Bom dia, Léo. Acho que eu tenho uma experiência um pouco diferente da maioria das pessoas que acabam trabalhando com e-commerce. Eu não sou nativo do e-commerce ou do mundo digital. Eu tenho uma experiência bem diversa. Eu vim de operação e logística. Trabalhei para empresas de agricultura, como a Monsanto, durante 9 anos. Depois eu trabalhei na Nike também em logística e operação. E foi através de logística e operação e dessa necessidade de estruturar os processos dentro do e-commerce que eu acabei entrando nesse mundo digital, onde há mais ou menos uns 3 a 4 anos eu comecei a participar do processo de reformulação da nossa experiência digital da Nike no Brasil, ainda enquanto Nike, e hoje como Fisia, o distribuidor. E aí hoje eu sou responsável por todo o processo de operação do e-commerce e de estratégia do e-commerce da Fisia, que é a distribuidora oficial da Nike no Brasil. Então, quando alguém compra lá em Nike.com ou compra em algo vendido por Nike.com em algum marketplace, é o nosso time que tá fazendo lá, o time que eu faço parte. E Bruno, entendendo um pouco dessa sua vivência profissional, principalmente no e-commerce, o que é a experiência do cliente para você? Eu acho que a experiência do cliente é onde acho que a maioria das empresas falham, ela precisa ser vista de uma forma integrada, né? Por isso que eu acho que a operação tem um papel fundamental no e-commerce, porque a experiência do cliente nesse âmbito ela é muito mais complexa do que uma experiência de compra numa loja física ou de uma venda através de um varejo, né? A quantidade de pontos de contato que uma empresa ou uma marca tem com o consumidor nessa jornada são muitos, né? E acho que a experiência do consumidor ela é a soma do todo. Então, desde a navegação no site até a experiência de entrega e a experiência de atendimento e de troca também, né? Se você pensar que hoje 10%, 10 a 12% dos clientes passam por um processo de troca, em algum momento um cliente recorrente irá inevitavelmente passar por um processo de troca. Então eu acho que a experiência do cliente ela tem que ser pensada do início ao fim, né? Desde a experiência de quão fácil é encontrar o meu produto ou um produto relevante para o consumidor, o quanto que eu forneço informação relevante para esse consumidor tomar decisão, como que eu faço o processo de compra ser mais suave e mais fácil para o consumidor. Se eu entrego no prazo, se eu não entrego, se eu vou avisar dos atrasos, vou entrar em contato se eu tiver dificuldade de entregar e que eu tenha também um processo de troca, devolução fácil, caso o cliente precise. Então, eu acho que a experiência do consumidor ela é construída por esses diversos pontos. Por isso, eu acredito que a importância de operação nesse processo ele é super importante. Bruno, como que você acredita que deve ser feita a gestão da experiência do cliente e onde entram os dados do comportamento dos consumidores para melhorar a experiência deles? Pela minha própria experiência, acho que uma coisa que eu vi muito melhora de nível de serviço e eu acho que do conhecimento que eu tenho de pessoas do mercado que eu converso, que poucas empresas fazem é realmente medir com KPIs as etapas do cliente de forma individualizada, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente acabou fazendo nos processos de transformação ainda na Nike era mensurar KPIs ao longo de toda a cadeia, né, de toda a experiência. Então a gente mensurava KPIs de tempo de carregamento do site, a gente também mensurava os KPIs de atendimento, o quanto tempo estava sendo atendido, a qualidade do atendimento, se eu estou entregando no prazo que eu prometi, se eu estou fazendo o processo de reverse e de reembolso tão rápido quanto eu prometi,
se eu estou entrando, quanto por cento de ruptura de estoque eu estou tendo, de indisponibilidade. Então a gente media toda a etapa do começo ao fim, a gente mede com um scorecard super completo, tentando levar isso em consideração. E é importante também segmentar esses consumidores, porque a expectativa dos consumidores que compram com uma frequência alta, ela é completamente diferente da expectativa do consumidor que compra uma vez só, né? E às vezes a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o consumidor, às vezes, que comprou uma vez só foi justamente porque a experiência dele não foi agradável, né? Tem um estudo recente da eMarketer que eles lançaram, acho que no ano passado, que mostrava que 50% dos consumidores que tiveram uma experiência de troca e devolução ruim não voltavam a comprar com uma marca. Eu acho que isso mostra o quanto a gente tem que ter uma mentalidade de otimizar as partes para otimizar o todo, né? E Bruno, quais competências são essenciais para estar preparado para lidar com os clientes em ambientes digitais, como o e-commerce, por exemplo? Acredito que é super importante a gente usar os dados que a gente coleta dos consumidores para melhorar a experiência deles e, principalmente, a gente ter uma visão holística da experiência do consumidor. Eu acho que, mais do que nunca, os generalistas são importantes para integrar o todo, mas os especialistas também são importantes para a gente otimizar as partes. Porém, tudo isso precisa ser guiado por uma visão baseada em dados, né? A gente precisa usar a grande fortaleza do mundo digital, que é a coleta das informações dos consumidores, para a gente melhorar a experiência para eles. Bruno, você acredita, falando sobre ambientes digitais, você acredita que os ambientes digitais são essenciais para as empresas conseguirem proporcionar uma melhor experiência para o consumidor? Você acha que essa é a grande diferencial aí que vem para os próximos anos? Eu acredito que a experiência digital e a experiência online, dado a configuração de precisão de dados, tanto na segmentação da aquisição do consumidor, quanto na segmentação para fazer oferta, ela vai ser essencial para aprofundar o relacionamento com os consumidores. Acho que o canal físico continua sendo muito importante como experiência de compra. Talvez ele ainda eu acho muito difícil a experiência digital, do ponto de vista de serviço, se igualar a experiência física, porém a questão da segmentação para um consumidor que já é recorrente ou que já tem uma visão muito clara do que ele precisa ou que a gente consegue coletar dados suficientes para ser efetivo na oferta, ela vai ser cada vez mais importante para aprofundar esse relacionamento. Recente também teve um estudo da eMarketer sobre as tendências do e-commerce para 2021 e o que os consumidores da pesquisa responderam sobre o compartilhamento de dados e o que eles esperavam ao compartilhar os seus dados, cerca de 63% dos consumidores, se eu não me engano, disseram que estavam dispostos a compartilhar os seus dados em troca de receber ofertas de produtos e conteúdo muito mais customizadas. Então, eu acho que o consumidor ele procura o canal digital para ser muito mais eficiente nessa questão de oferta, coisa que no mundo físico é um pouco mais complicado de fazer, porque o processo não é escalável como é no processo digital. Bruno, na sua opinião, quais são os obstáculos que as empresas têm que transpassar para oferecer uma experiência melhor? Eu acho que a principal dificuldade nas grandes empresas, e acho que isso é tema recorrente, é a questão de trabalhar as prioridades dentre os diferentes departamentos, né? O mundo digital, a experiência digital, ela é uma experiência complexa e frequentemente subestimada pelas empresas, né? Então, o que você vê performar muito bem são, às vezes, empresas pequenas que não têm as estruturas e complexidades de uma grande empresa, e eles conseguem ter a velocidade de implementar as coisas e a agilidade e prioridade, porque às vezes é um time pequeno focado na experiência do consumidor. Quando a gente parte para grandes empresas, a dificuldade ela é muito maior, porque as verticais elas têm prioridades próprias, né? E digital é uma coisa que existe através de todas as verticais, né? Toca a logística, como a gente falou já, toca o saque, ele toca uma experiência de UX, ele toca numa experiência de compra, ou forma de comunicação, como a gente comunica o marketing. Então, quando você tem que conciliar em grandes organizações todas essas áreas diferentes, essa complexidade das grandes empresas, ela acaba sendo um entrave para uma implementação de uma experiência integrada
que leve em consideração a jornada do consumidor do começo ao fim. Não raras vezes a gente tem as áreas trabalhando de forma individual e tentando fazer a otimização das suas partes e perdendo um pouco da otimização da experiência como um todo. Então, eu acredito que essa é a maior dificuldade para as grandes empresas executarem bem uma operação de e-commerce do mesmo jeito que as empresas digitais nativas conseguem fazer. E Bruno, os sinais enviados pelos consumidores sobre seus desejos, necessidades e expectativas, eles estão por toda parte. E isso resulta num desafio enorme, né? Que é o de interpretar esses sinais. Como você consegue captar essas informações, interpretá-las e conseguir entregar uma melhor experiência para eles? Eu acho que os consumidores eles têm múltiplos pontos de contato com a empresa e a gente precisa, de alguma forma, criar uma metodologia para controlar isso. No fim do dia, o que a gente precisa criar é um ciclo de feedback onde a gente tenha um ciclo de PDCA em função desses feedbacks dos consumidores, né? Então a gente tanto no funil, a gente consegue olhar através da navegação e interpretar que tem oportunidades na própria navegação do site ou oferta de produto, então é super importante a gente monitorar isso. Usar as informações do saque também através de uma árvore estruturada de motivos de contato, que a gente possa destrinchar, ver ocorrência, quantidade de ocorrências para uma determinada situação e aí sim priorizar dentro da empresa. E aí uma outra coisa super importante também é a própria pesquisa de NPS, né? A pesquisa de NPS, geralmente a gente consegue informações mais ricas, o consumidor acaba compartilhando e o próprio Reclame Aqui é uma fonte para a gente entender onde tem os problemas. Então é super importante criar uma metodologia para esses múltiplos sinais serem digeridos dentro de um processo que permita que a gente priorize as atividades que mais impactam os consumidores, né? Costumo dizer que a operação do e-commerce ela funciona igual uma operação da fábrica. Você tem vários gargalos. Quando você resolve um gargalo, você vai esbarrar em outro gargalo. Então, isso tem que ser um ciclo de melhoria contínua, onde a equipe tem uma metodologia que ela vai sempre atacar um ponto. Quando esse ponto for resolvido, outro ponto que às vezes não estava visível vai passar a ficar visível, porque ele passa a ser um novo gargalo. Então, criar esse ciclo, onde a gente usa essas informações, estrutura e prioriza, é super importante para entender que o problema nunca acaba na operação do e-commerce, né? Ele só vai mudando de lugar. A experiência do cliente tem impacto direto não só em vendas, mas também na reputação da empresa. Pensando de uma maneira mais holística, você pode analisar como uma boa jornada de Customer Experience se reflete no desempenho das organizações? Acho que hoje um dos principais pontos dificuldades do e-commerce é o custo de captação de cliente, né? Então, tanto para a operação transacional, mas para manter esse consumidor ativo num ciclo de vida maior da empresa, né? Então, isso tem um impacto direto no P&L, isso tem um impacto direto no relacionamento do cliente com a marca e na percepção. Então, o que a gente precisa entender é que quando um consumidor, principalmente para uma marca, né, tem uma experiência de compra ruim, isso não vai se refletir só na percepção da experiência de compra, mas isso se reflete na própria percepção da marca para o consumidor, do produto para o consumidor. Então você vê uma preocupação muito grande hoje, até de varejistas, né, de melhorar a sua experiência de compra. A Amazon, que é uma empresa que todo mundo acho que tem um pouco como referência, ela toma algumas decisões que às vezes financeiramente no curto prazo ela parece não fazer sentido, né? Abre mão de margem, aceita devolução de produto que não está em condições de revenda, ou mesmo no processo de troca, uma coisa que a Amazon tem começado a fazer nos Estados Unidos é quando o frete não compensa a volta, ele deixa o consumidor continuar com o produto, que para a maioria das empresas isso é completamente fora da caixa e nonsense quando você contrasta isso com a questão financeira. Porém, numa visão de longo prazo, eu acho que a própria experiência da Amazon comprova que esse investimento na experiência do consumidor no curto prazo, ainda que signifique uma perda financeira no curto prazo, num ciclo de vida mais longo, ele se paga, né? Ele mantém uma retenção, uma fidelidade, e com isso você diminui o seu CAC e mais do que isso, você vira um ponto de referência para o consumidor de compra, né? Então você começa
a virar um ponto de tráfego direto, você começa a virar um ponto de tráfego orgânico, o que no longo prazo acaba sendo benéfico tanto para a marca quanto para a experiência de varejo. Bruno, sob um olhar mais digital, quais dicas você pode dar para garantir uma maior fidelização do cliente e, consequentemente, uma recorrência de compra do usuário? Acho que a fidelização do cliente é o principal detrator da maioria dos e-commerces hoje, né? E talvez dado o custo de aquisição de cliente, é onde muitos e-commerces têm tentado trabalhar para melhorar, seja através de um aumento de relevância através de várias categorias, seja através de uma experiência que ele possa trazer conteúdos ou coisas diferentes para o consumidor e não só relações transacionais de compra. Acho que é super importante nesse processo entender cada consumidor, o que os consumidores querem, e aí até do ponto de vista de segmentação e segmentação da comunicação, né, uma régua de CRM bem estabelecida e relevante para o consumidor, ela é algo que ainda é muito raro hoje. Se você olhar várias experiências que a gente tem, a grande maioria das experiências, elas não levam em consideração uma individualização da comunicação com o consumidor, e com isso o consumidor começa a se sentir desconectado dessa marca. Então, vou citar um exemplo recente. Eu comprei numa marca um calçado para testar o e-commerce, e no dia seguinte que eu recebi o produto, ou 2 dias depois, eu recebi um e-mail de oferta de outro produto, e era um produto que eu tinha acabado de comprar um similar, né? Então, uma das coisas que as marcas precisam começar a entender, a experiência precisa começar a entender, é que o consumidor tem o seu próprio ciclo, e se as comunicações não são eficientes e a interação com esse consumidor, além do óbvio do nível de serviço e da experiência de entrega, de comunicação, etc., não é relevante para aquele consumidor, a marca também vai perder a relevância na priorização do consumidor, ou a marca, o varejo. Então esse, para mim, é um exemplo muito claro do que não se fazer, porque se a gente não leva em consideração a jornada de cada consumidor dentro do que ele está passando, né, servindo vezes com conteúdo, vezes com informação promocional, a gente para de ser relevante para o consumidor e a gente não está criando um relacionamento, a gente está tentando empurrar produto. E aí eu acho que nisso a gente não cria uma fidelização com o consumidor. Hoje vimos que o relacionamento digital com o cliente é algo complexo e com muitos desafios, mas pode ser um caminho muito efetivo e necessário para a melhora da experiência do cliente. Bruno, muito obrigado pela sua participação e pelo conteúdo. Eu deixo aqui o microfone aberto para você deixar um recado final para os nossos ouvintes. Léo, Diego, obrigado pelo espaço. Eu acho que é super importante a gente criar momentos para falar sobre a experiência do consumidor e o serviço. Esse vai ser o grande diferencial para o digital continuar crescendo. E com isso, eu acho que os varejistas, os lojistas precisam ter em mente que a operação de digital ela precisa ser vista do começo ao fim mesmo, e o consumidor precisa ter uma experiência perfeita do começo ao fim. Todos nós precisamos almejar isso. Não é fácil, não é simples de fazer, a gente tem que saber disso, mas a gente tem que continuar se esforçando para a experiência digital, quem sabe um dia ser mais próxima da experiência de serviço que um consumidor tem indo numa loja sendo atendido por um bom vendedor. Bruno, mais uma vez, obrigado. Pessoal, continue nos acompanhando em nossas plataformas digitais, como YouTube e Spotify, e até os próximos episódios. Até mais! Até mais, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.